O Moto G52 chegou naquela ótima relação entre custo e benefício. Vocês pediram tanto para testar ele, a Motorola até que enfim nos enviou, e agora vocês vão descobrir como que é o Moto G52 em jogos. Ele vai bem? Vamos descobrir. O espetacular Moto G52 foi lançado em abril de 2022 com processador Snapdragon 680. Ele tem 4 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. E esses 4 GB aí, vamos ver. A tela dele é um display POLED de 6.6 polegadas Full HD com 90 Hz. E por fim, a bateria do nosso meninão aqui tem 5.000 mAh. O Moto G52 dele não desaponta no valor, está custando apenas R$ 1.140 no momento que a gente gravou esse vídeo. Olha só que relação custo-benefício você vai comprar. Os jogos são 12, você conhece todos eles, eles são jogados com gráfico no mínimo, tudo no low, porque o processador ele é humilde e o aparelho ele é baratinho. Quem vai concorrer com o G52 é o Redmi Note 11 da Xiaomi, já que eles possuem o mesmo processador e preço bem similar. Abrindo a nossa lista, a gente tem o Asphalt 9 com desempenho escabroso. Definitivamente o pior que a gente já viu por aqui no canal. Fato. O Moto G52 atingiu apenas 19 frames de média com 70% de estabilidade. Para vocês terem uma ideia, nem teve como mudar os gráficos do game, ele simplesmente travou na opção de alto desempenho. Não tem como mudar. O Note 11 conseguiu entregar uma performance superior, ele pontuou ali nos 30 frames médios com 100% de estabilidade. Selo não roda para o G52 no Asphalt 9. Incrível. Na vez do Call of Duty Mobile, não nos impressionamos nem um pouco com a performance também do G52. Ele travou nos 39 frames de média com 99% de estabilidade. Nada que é fora da curva. O Note 11 também se firmou nessa mesma faixa de desempenho, 40 quadros com 100% de estabilidade. Selo roda para os dois aparelhos, exatamente. E o Free Fire... pode ficar tranquilo. Porque um dos pontos positivos do G52 é ter rodado tranquilamente o game mais pesado da nossa lista. A taxa de quadros média foi de 60 frames com 100% de estabilidade, um gabarito. O Note 11 também obteve o seu gabarito no fogo livre, ou fogo grátis, como vocês preferirem, pontuando 60 frames com 100% de estabilidade. Selo roda liso para os dois telefones. O gráfico no mínimo, o Free Fire rodou bem. No PUBG a gente sempre tem aquela mesma... Não, peraí, essa vez foi um pouco abaixo do costumeiro. Se liga. Apesar de a gente sempre obter aquelas médias de 40 frames, dessa vez a gente atingiu apenas 30, com 99% de estabilidade no G52. Tudo bem, nada injogável, porém é algo que precisamos prestar atenção. O Note 11 também sofreu com esse problema, já que apesar dos 100% de estabilidade, também cravou nos 30 frames. Selo roda para os dois smartphones. Eu vou pedir para você entrar aí no nosso grupo do Roda Liso no Telegram. Tem o link aí na descrição. Entra lá para a gente discutir quais jogos vão participar da próxima temporada do Roda Liso. Também a gente vai discutir se a gente tira PUBG ou se a gente vai jogar eles com os gráficos no mínimo para tentar elevar essa frame rate. Entra aí e bora debater sobre esses tópicos. Quem venceu a disputa da vez foi o G52. Ele conseguiu superar por pouquinho o concorrente no Genshinzinho. Ele atingiu 32 frames de média com uma estabilidade de 77%. O Note 11 perdeu, porém não foi mal. Ele marcou 31 quadros a 73% de estabilidade. Selo roda para os dois telefones. Aqui no Life After a gente obteve um resultado bem otimista em relação à estabilidade. A taxa de quadros flutuou um pouquinho, mas se manteve o mesmo nível na maior parte do tempo, o que é bem legal. O G52 marcou 47 frames de média com 92% de estabilidade, enquanto o Note 11 perdeu com seus 47 frames, porém 59% de estabilidade. Selo roda liso para os dois smartphones, porém quem venceu foi o Moto G52. Lembrando, gráfico no mínimo. E foi no Apex onde tivemos uma vantagem definitiva sobre o Note 11 e um upgrade claro em relação ao G42. Se liga, o G52 conseguiu atingir a marca de 40 frames de média com 98% de estabilidade. O concorrente, o Note 11, perdeu com 30 frames médios a 80% apenas. Uma tristeza. Selo roda para os dois celulares e G52 mandou o melhor de novo. O Battle Prime foi o mesmo caso do Apex. O G52 conseguiu ir a um nível acima do concorrente. O aparelho da Motorola marcou suaves 45 frames de média, com uma estabilidade de 100%,
muito fluido. O Note 11, por mais que tenha equiparado com a estabilidade de 100%, ele não bateu de frente à frame rate, pontuando somente 30 frames. Selo roda liso para o Moto G52. Uma coisa triste do Diablo é que, por mais que a gente tente, os nossos aparelhos de entrada dificilmente conseguem atingir taxas de quadros mais altas. Ficam lá travados nos míseros 30 frames. O G52, por exemplo, ele se firmou nos 30 com uma estabilidade de 99%. O Note 11 teve exato o mesmo resultado, 30 frames com 99% de estabilidade. E ainda é como eu disse em várias outras edições do Roda Liso, eu não recomendo jogar games como o Diablo em taxas de quadros mais baixas. A gameplay fica bem divertida nos 60 frames. Selo roda para os dois telefones. A disputa foi bem acirrada com o Mortal Kombat, já que os dois concorrentes conseguiram quebrar a barreira dos 60 frames. Exatamente. O G52 pontuou 67 frames de média, porém pecou na estabilidade com somente 94%. Ficou bem fluido, vai. O Note 11 superou o rival com 75 quadros de média, só que vacilou na hora de demonstrar essa fluidez também, resultando com somente 91% de estabilidade. Selo roda competitivo para os dois, veja bem. A gente não tem muito o que falar do Fortnite. O game rodou como sempre roda com todos os telefones de entrada, com muitas travadas e FPS beirando a zero. O G52 marcou somente 10 frames de média com mínima de 3. Nem o slide passa tão demorado quanto 3 frames. O Note 11 superou um pouquinho esse resultado, pontuando seus 25 frames, porém com a mínima de 6 também. A minha dica é não tentar jogar Fortnite com esses smartphones desse nível. Não rola, não adianta. Isso, fato. Selo, não rola. Por último, nome da nossa lista, a gente tem o novíssimo Tower of Fantasy. Por aqui, como tudo no mínimo, o G52 conseguiu pegar uma taxa de quadros média de 32 com uma estabilidade de 87. Não foi perfeito, mas com certeza dá para o gasto, né? O Note 11 não chegou a ser testado nesse jogo, já que ele foi lançado recentemente. Selo roda para o smartphone da Motorola. E com a temperatura ambiente regulada para os clássicos 24 graus, o G52 sofreu com uma horinha de Call of Duty Mobile no modo Battle Royale para ver o quanto ele esquenta e também o quanto ele descarrega. E ao final dessa jogatina, o G52 aqueceu somente 11 graus na sua superfície, com uma perda de 10% de carga de bateria. Ou seja, a partir de 100, ao final desse gameplay aí, a gente finalizou com 90% de bateria, uma horinha. A Motorola sempre deixa todo mundo de olho aberto quando lança esses aparelhos da linha Moto G. Eles são famosos, pelo processador mais leve, uma configuração mais baixa, mas um excelente custo-benefício. Apesar do Moto G52 ter conseguido um selo roda na maioria dos jogos, eu não recomendo esse smartphone para jogar. Fato. Vai lá, o celular pode executar bem outras funções, como câmera e redes sociais, porém ele peca na hora de manter uma performance constante na jogatina, trocar de janela ou abrir um aplicativo novo. Em resumo, eu digo que existem outros modelos de smartphones de outros fabricantes, ou até mesmo de mesmo valor, que performam melhor que esse aqui, como é o exemplo do Poco M5, que já passou aqui pelo canal também. Dito isso, o Moto G52 receberá um selo roda no nosso teste de jogos, foi isso que ele desempenhou. E aí, vocês já achavam que o Moto G52 sairia melhor? Diz pra mim aí nos comentários o que você esperava do Moto G52. Foi muito bem no Free Fire, né? Mas quem não vai? É isso aí, pessoal. Esse foi o teste roda liso do Moto G52. Ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo.